Hoje o que Deus colocou no meu coração para ministrar é justamente sobre alegria. Amém? O Senhor ministrou muito forte no meu coração para ministrar sobre a palavra de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, a gente já vai para lá, que fala sobre alegria. A palavra fala alegrai-vos, alegrai-vos. Você pode abrir lá então, liga o seu celular, abre a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Repita comigo, alegrai-vos. Ainda vocês vão ficar bom, até o final da pregação aqui eu estou com muita fé que o negócio vai ficar mais animado. Por que eu estou animado? Estou animado porque hoje, que dia que é hoje? 1º de dezembro, mês mais maravilhoso que existe. Eu gosto porque é o mês que eu faço aniversário. Mas também é o mês que está chegando o final do ano. Alguns estão tristes que já está chegando o final do ano. Parece que a gente acabou de sair do culto da virada aqui, né? Outros estão felizes porque graças a Deus está acabando o ano. Não aguentava mais esse ano. Ufa, ano que vem vai ser diferente. Mas eu digo que em cada momento, em cada ciclo que começa a se fechar na nossa vida, é um momento de reflexão. É um momento de você parar, refletir, pensar sobre tudo que você tem feito, sobre tudo que você tem vivido. Se você precisa começar a fazer alguma coisa, se você precisa deixar de fazer alguma coisa que você está fazendo, porque geralmente nessas mudanças de ciclo, e a virada de ano é uma mudança de ciclo na nossa vida, nós temos que parar e pensar, será que é isso mesmo, ou será que a gente tem que tomar outro rumo? Isso me traz uma alegria muito grande no coração. Primeiro, porque eu posso refletir sobre as coisas boas que aconteceram na minha vida, sobre as coisas que Deus me abençoou. Por exemplo, nós estamos chegando em dezembro, olha onde você está. Você está reunido com o corpo de Cristo, isso não é bênção? Quantas vezes você chegou em dezembro e já estava muito louco, sem Jesus, sem esperança, e mais um ano você está terminando na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Eu sei que muitos podem estar enfrentando lutas na área da sua saúde, mas muitos estão aqui, estão bem, glória a Deus, você está bem de saúde, aleluia por isso. A gente só vê como é bom estar bem quando a gente está mal, né? Pode ver que quando você está bem de saúde, você nem lembra que você está bem. Você respira, não tem nada, não está sentindo dor. Agora que você está mal, você, meu Deus, como é bom poder respirar normalmente, meu Deus, como é bom poder caminhar. Eu me lembro que eu nunca engessei o braço, mas eu já engessei algumas vezes a perna, tornozelo, joelho, essa parte já usei muitas vezes muleta. E quando eu usava muleta, eu falava, meu Deus, como é essencial caminhar. Você conseguir dormir direito, tomar banho, porque com gesso na perna, tomar banho é um negócio quase impossível. Então, quando nós estamos num momento ruim, nós lembramos como é bom estar bem. E existe um versículo na Bíblia que eu quero ler com vocês aqui, daqui a pouco eu vou ler, que mostra como a tristeza tem atrapalhado a vida de muitos cristãos, de muitos filhos de Deus. Quando você está triste, você não funciona bem. Fala isso para o seu irmão aí, quando você está triste, você não funciona bem. Deus não nos fez para viver em tristeza. A tristeza ela faz parte sim da vida. A palavra de Deus vai falar sobre um tipo de tristeza que vem da parte do próprio Deus, mas não é normal uma pessoa que viva constantemente triste. E eu vou aproveitar que hoje é a primeira pregação depois que eu retornei das minhas férias, eu já quero contar algumas coisas que aconteceram na minha viagem. Eu sei que muitos irmãos acompanharam lá, viram, muitos irmãos falaram comigo durante a viagem que eu fiz para Israel, e eu quero falar alguma coisa sobre alegria, falando um pouco dessa viagem também, de coisas que eu aprendi. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 45, abre comigo lá rapidinho, quero te mostrar o que ficar triste faz. Lucas
22:45. Diz assim o versículo: levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Rapaz, era um momento de tensão, era um momento muito difícil na vida de Jesus. Aqui, Jesus estava no Getsêmani. Lá foi o lugar que Jesus suou sangue, tamanha era a sua tribulação, a sua angústia. Foi lá que Jesus falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No momento de tamanha angústia, você imagina, os discípulos que Jesus pediu: vocês podem vigiar comigo, por favor? Mas eles caem no sono, mas a Bíblia dá o detalhe, eles caem no sono de tristeza. Não é qualquer sono, os caras estavam tão tristes, tão desanimados, tão abalados. Eu não sei se você já dormiu de tristeza. A gente está pensando aí, será que eu já dormi de tristeza? Acabou a atração, você está tão triste que a galera te chama para sair, você fala: sabe uma coisa, eu vou para casa dormir. Está triste. Sai do trabalho, a galera chama às vezes para sair depois do trabalho. Não, o negócio que eu quero ir para casa. Final de semana, vamos para a praia? Não, eu quero ir para casa, vou dormir. Não estou falando de cansaço, estou falando de tristeza. Mas não existe só essa tristeza que te faz dormir literalmente. Existe a tristeza que te trava na vida, você não consegue ir para frente por causa da tristeza. E você fica meio em transe. Ou seja, você não começa novos projetos, você não tem sonhos. Então, às vezes eu te pergunto, o que você tem preparado para o ano de 2019? E às vezes você vai pensar e não tem nada preparado para o ano de 2019. Às vezes você está tão triste com a vida, tão triste, desiludido com relacionamento, com trabalho, com igreja, com tudo e consigo mesmo, que você está dormindo de tristeza. Jesus dá uma sacudida, fala: poxa, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Nem uma hora. E eles acordam tudo e tal, mas depois eles vão dormir de novo, pessoal. Isso é uma tristeza mesmo, é uma tristeza. Era um momento difícil. Mas eu quero que vocês pensem numa coisa. Enquanto a tristeza nos faz parar, nos faz dormir, quando nós estamos alegres, você já viu alguém alegre num cantinho, abraçando o joelho? Num cantinho escuro, abraçando o joelho assim, olhando para baixo, afastado das pessoas? Isso é muito difícil. Geralmente quando alguém está alegre, o que ele está fazendo? Está sorrindo, está pulando, está abraçando as pessoas, está conversando. Quando você está feliz no supermercado, pensa comigo. Você está indo para o caixa feliz. Você já chega dando bom dia, boa tarde, boa noite para a caixa, para o caixa. E aí, tudo bem? Como é que tá? Meu Deus, hoje tem promoção, maravilha. Vê se está dando desconto aí no caixa, tá, principalmente se vai no Big, né? Tem que olhar porque nunca não, né? E daí você está lá, e aí, daí já olha para a caixa, ela está meio triste, assim, fica feliz e tal, tem alguma coisa, daí ela já fala um negócio da vida dela, você fala: a minha também, não sei o que lá, e está tudo feliz, e já começa a conversar com o cara que está ensacando ali, colocando na sacola, e tal, e está tudo alegre e tal. Quando você sai do caixa, até a caixa, você estava triste, estava feliz, porque você conversou, você se relacionou com ela e tal. Quando você está triste no mercado, você chega no caixa já de cabeça baixa, você nem quer ganhar um bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai olhando para o produto e vai colocando. Vai colocando. Ela nem pergunta, você já fala: crédito. Hã? É no crédito. Já enfia o cartão, só espera. Nem olha para o cara que está colocando na sacola, nem agradece depois, tira de cabeça baixa. Se perguntar, você nem lembra da fisionomia da caixa. Tudo muda quando nós temos alegria. O único motivo de tristeza que pode vir da parte de Deus, já vou falar para vocês, está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, é a tristeza que vem para arrependimento.
Deus, Ele pode colocar a tristeza no coração de alguém para que essa pessoa se arrependa e tenha a alegria da salvação. Mas a tristeza da vida, pela sua existência, por tantas coisas, pelo que você não tem, isso Deus não te chamou para viver assim. Deus não te chamou para andar por aí cabisbaixo. Deus não te chamou para sempre estar afastado das pessoas. A tristeza desse tipo, ela vem do diabo. A tristeza que nos para vem do diabo. A tristeza que nos impede de avançar, de entrar em novos projetos, vem do diabo. Repita comigo, existe uma tristeza que vem do diabo. Outra coisa que eu preciso deixar claro aqui é que o que você está vivendo não tem nada a ver com estar alegre ou não. O fato de você estar vivendo um momento de sofrimento, o fato de você estar vivendo um momento de angústia, o fato de você ter problemas, isso não tem nada a ver com a alegria. Mas Jefferson, se eu estou angustiado, como é que eu posso estar alegre? Se eu estou sofrendo, como é que alguém pode estar sofrendo e estar alegre? Existe como? Eu quero mostrar na Bíblia coisas que nos trazem alegria. Você não vai precisar abrir, mas acompanhe. Se você quiser anotar para depois ver em casa, você pode fazer. Lá no Salmo 51, versículo 12, fala o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ou seja, existe uma alegria simplesmente pelo fato de você ser salvo. Quantos são salvos aqui? De certeza, sim, você tem certeza mesmo que é salvo. Isso não é um motivo de alegria na nossa vida? Glória a Deus, eu sou salvo. A minha eternidade vai ser com Cristo. Ponto. Só isso já era um motivo para eu sempre ficar feliz. Muito feliz. E eu vou falar para vocês que esse primeiro tipo de alegria, esse primeiro tipo de motivo para estar alegre que eu estou falando para vocês, foi o único motivo que eu encontrei numa época da minha vida para estar alegre. Um testemunho pessoal, há mais ou menos uns 12 anos atrás, 12 anos, já faz um bom tempo, mas é uma coisa que você não esquece na vida. Eu passei por um momento de depressão na minha vida. Não sei se alguém já passou aqui por depressão, se passou sabe como é que é. E eu estava assim, muito mal mesmo. E uma das piores coisas de quem está em depressão é que ele não consegue, por mais que ele tente, ele não consegue ficar feliz. Por mais que ele tente, por mais que as coisas até não estejam tão ruins ao seu redor, mas a pessoa não consegue. Tanto que muita gente que é rica tem depressão. Se fosse olhar só por dinheiro, ela não precisava ficar em depressão. Tem pessoa que tem uma família linda e tem depressão. Se fosse olhar pela família, ela não precisaria ficar em depressão. E eu busquei de alguma maneira na Bíblia, alguma coisa pelo qual eu pudesse me alegrar. E eu não encontrava nada, porque nada das coisas me fazia dizer, não, eu não estou vivendo isso. Eu não estou vendo nada disso. Eu estava bem pessimista. Mas quando eu cheguei nesse versículo, que a gente fala, restitui-me a alegria da salvação. Daí eu falei, não, eu posso estar mal, eu posso estar deprimido, eu posso estar triste, mas uma coisa é verdade, eu ainda sou salvo. E por isso eu vou me alegrar. E nessa pequena faísca assim que tinha na Bíblia, de motivo para me alegrar, que é uma grande coisa, a salvação é a maior coisa que existe na nossa vida, aquilo me ajudou de uma maneira incrível a orar e a sair daquele momento na minha vida. Simplesmente porque todos os momentos eu ficava repetindo para mim mesmo, eu estou feliz porque eu sou salvo. Eu tenho essa alegria ninguém pode me tirar, amém? Você pode repetir, eu sou salvo, e por isso eu me alegro. Além da alegria da salvação, Salmo 16, versículo 11 fala, na tua presença a plenitude de alegria. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Então, quando você está na presença de Deus, você sabe que este é um lugar de alegria.
Quando nós estamos na presença de Deus, por mais que nós possamos chorar, você pode chorar, se entregar, se quebrantar, mas no momento, se você se abrir completamente, você vai encontrar a alegria do Senhor. Porque a Bíblia fala que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Imagina o que Ele pode fazer por nós. Amém? Então eu sei que quando eu estou mal, quando eu estou triste, eu preciso desesperadamente ir para a presença de Deus, porque lá eu encontro a alegria. Terceiro ponto, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes nos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Aqui está mostrando na Bíblia que nós podemos nos alegrar até sofrendo. Se nós estamos sofrendo não pelos nossos pecados, nossos erros, mas se nós estamos sofrendo por Cristo. Então, se você sofre, mas sofre por fazer o bem, alegre-se, porque Jesus com certeza está olhando para você, Deus está olhando para você, e Ele está que nem lá quando Jesus foi batizado: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Alegre-se nisso. E 4, lá no Salmo 92, versículo 4, fala: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Outro motivo que eu posso me alegrar é pelas obras de Deus. Quem nesse ano de 2018 pode dizer que viu Deus fazendo uma obra na sua vida? Quem que pode afirmar isso? Então você pode se alegrar, porque você tem visto as obras de Deus. Nesse ano eu vi Deus operar muitas curas, nesse ano eu vi Deus trazer salvação para muitas pessoas. Vou fazer mais uma pergunta: quantos esse ano começaram a vir na comunidade no Atração? Esse ano, levanta a mão. Muita gente, muita gente. Você é um motivo da minha alegria também. Amém? Você que começou esse ano é um grande motivo da minha alegria. O meu ano vai terminar bem por causa de você. Porque você é a obra de Deus se manifestando, que me traz alegria. Exultarei nas obras das tuas mãos. Eu pude ver Deus operando na minha casa, na minha família. Pude Deus ver operando no meu trabalho. Por todas essas coisas eu me alegro. Mas dando os motivos de alegria, eu quero te dar os motivos que roubam a nossa alegria. Existem coisas que, se você está sendo pego por essas coisas, estão interferindo na alegria que Deus tem reservado para você. Primeiro ponto: quando você olha para o que você não tem e não agradece pelo que tem, isso é algo que rouba a sua alegria. Não sei se você é alguém assim, ou se você já conviveu com alguém assim, mas se tem uma coisa que me deixa assim no veneno mesmo, é alguém que só fica reclamando. E o pior, reclamando de barriga cheia. Porque nós somos fera para reclamar de tudo que a gente não tem. Mas nós precisamos começar a viver a cultura de gratidão a Deus. Porque quando nós ficamos reclamando por tudo que nós não temos na vida, sabe o que você está dizendo para Deus? O que o Senhor tem me dado não é suficiente para mim. Que Deus não é o seu tudo, mas está faltando um monte de coisa. Ou Deus não está te dando porque Ele é ruim, ou o segundo ponto, que é mais provável, você não alcançou porque você ainda não está preparado. Às vezes, quando você começa a ver, porque o pior não é só reclamar do que não tem, geralmente isso entra o que o outro já tem. Que você está lá na luta, passa o irmãozinho que não está na luta, daí sabe aquele carro dos seus sonhos, aquele que você não tem, mas olha, conseguiu, o irmão que mora pertinho de você, conseguiu comprar aquele carro, e passa todo dia na sua frente, em vez de você agradecer a vida do irmão, abençoar a vida dele, você fala: ó, afronta do inimigo, todo dia passando aqui, ó, afrontando a minha vida, eu ainda não tenho.
Daí você vê o outro na empresa lá, sendo promovido. Sempre é assim. Fazem tudo, passam por cima dos outros, a gente que devia estar lá, começa a murmurar, né? Murmura dos outros, do que os outros têm, do que os outros são. Quando nós começamos a focar muito nos outros, no que os outros têm, isso não nos faz bem, isso rouba a nossa alegria. Vou contar mais uma coisa aqui, pessoal. Uma vez isso começou a acontecer lá na minha casa, um pouco. E eu tentei identificar de alguma maneira por que estava acontecendo isso. Reclamações. E eu, orando e observando, eu cheguei no ponto. A minha esposa, ela gosta muito de acompanhar umas marcas no Instagram. De bolsa, de sapato, de viagem. Irmãos, é bênção. É bênção. Mas tem coisa que é melhor você dar um follow. Se te fizer mal, é melhor você deixar de seguir. Porque a nossa sociedade ela é tão consumista que qual é o papel de todo, não é só no Instagram, em qualquer lugar, qual é o papel de alguém que faz o marketing? É te convencer que sem aquilo você não vai ser feliz. Né? Sem a questão de vou criar um problema e depois vou criar a solução. Então, às vezes, as coisas, o consumismo, ele cria problemas que não existem para te dar uma solução que custa caro. Então, começou aquele negócio que sem esse sapato você não pode ser feliz, sem aquela roupa você não é feliz, sem aquela bolsa você não é feliz, sem aquilo você não é feliz, sem tal você não é feliz, se você não for para tal lugar você não é feliz. Uma hora eu falei assim, começa a parar de seguir todo mundo isso aí. Um tempo só. Não estou dizendo que é errado seguir. Estou falando, se isso está te fazendo mal, para. Reflita no seu coração. Se às vezes você não começa a olhar lá, você está seguindo as atrizes lá da Globo. Meu Deus, essa Bruna Marquezine só está em Paris, só está em Milão e tal, não sei o que lá, e tal, e está magra ainda, olha, só para nos afrontar. Isso eu já ouvi várias vezes. É tão snob que ela esnoba até o Neymar. Pensa. Irmãos, se você começa a olhar muito para o que você não tem, preste atenção. O que você tem, se você não tem é porque você não está preparado. Ou não é para você ter. Mas se for vontade de Deus para a sua vida e você tiver disposição para alcançar, com o tempo vai acontecer, amém? Amém? Uma das coisas que sempre me vem à mente quando eu estou aqui, quando Deus me abençoa em alguma coisa, quando eu estou no momento de oferta principalmente, eu sempre lembro de um dia específico da minha vida, que eu estava subindo de bicicleta um morro, para vir aqui para a igreja, antes na associação lá. Eu sempre lembro daquela cena, porque aquele morro era um morrinho alto, que é o Morro da Tigre ali, e eu sempre me lembro que eu sempre passava lá, era o morro que eu suava e chegava suado na igreja. Eu não gostava daquele morro. Sempre vinha de bicicleta, eu vim 3 anos para a igreja de bicicleta, sempre suava naquele morro, sempre suava naquele morro. E um dia eu parei e vi os carros voando assim, e daí eu via uns com adesivo da igreja, né? E daí eu pensei comigo, eu tinha acho que 18 anos nessa época, eu falava assim, Deus, será que algum dia na minha vida eu vou ter um carro? Para poder subir de carro esse morro aqui, Senhor. Pode ser até uma moto, Senhor. Será que algum dia eu vou? E Deus, acho que deu uma risada, porque Ele me respondeu, calma filho, tem muita vida ainda pela frente. E eu fui, continuei, não parei. E hoje, toda vez, eu dou risada quando eu lembro desse momento, porque eu agradeço a Deus, eu falo, Deus, quando a gente está passando pela prova, pela tribulação, quando a gente não tem o que a gente quer, parece que as coisas são tão distantes, parece que tem que acontecer tantos milagres, mas Deus te criou para te abençoar. Deus, Ele te criou com o desejo de realizar os seus sonhos. A Bíblia fala, eu bem sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus, Ele realmente se interessa pelos seus sonhos. Segundo ponto, que rouba a nossa alegria,
não entender o seu chamado. Porque, mais uma vez, o fato de você não entender o seu chamado, muitas vezes te leva a querer viver o chamado de outras pessoas. Daí, quando você vê alguém que entende quem é em Deus, você não fica feliz, fica com raiva. Como é que essa pessoa entende quem ela é Deus, o chamado dela, tudo que ela tem que fazer, que raiva? Eu não entendo. Uma coisa que me causa, assim, espanto, é quando eu encontro alguém que sabe quem é. Poucas pessoas eu encontrei assim até hoje na vida, que sabem por A mais B quem elas são, o que elas têm que fazer e para onde que elas têm que ir. E eu não estou dizendo que elas sabem assim, amanhã Deus está me levando para tal lugar, ano que vem estarei em tal cidade. Não, mas quem ela é em Deus. Uma pessoa em especial que eu tive um tempo bom conversando, e é muito assim, ele sabe muito quem ele é o pastor Felipe Valadão. Ele esteve aqui ministrando na conferência, e é muito engraçado, porque ele já chega dizendo, oi pessoal, eu sou o marido da Mariana Valadão, ele nem fala o nome dele, né? Ele já começa com a piada que alguém talvez faria com ele já começa se zoando. Daí ele já ainda continua emenda e fala, pessoal, vocês sabem que eu estou aqui só porque minha esposa é famosa. Ele faz essas piadas, mas conversando com ele, é de abismar o quanto ele sabe quem ele é em Deus e o chamado dele. E isso é uma coisa impactante. Eu fiquei muito feliz em ter um tempo com ele, por isso. Pessoas que entendem. Se nós pegarmos aqui, é uma coisa que você sempre vai ouvir o pastor Eloy falar, o nosso pastor. Ele sempre fala, eu sei para o que Deus me chamou. Não importa o que aconteça, se é ruim, bom, eu sei que o Senhor vai me sustentar. Ele sabe quem ele é, ele sabe o seu chamado, ele sabe que Deus não vai desampará-lo, porque ele entende quem ele é e o seu chamado. Mas Jefferson, eu preciso ter que tipo de noção do meu chamado? A noção que você precisa ter é de estar fazendo o que é necessário hoje. Eu não estou falando que você precisa saber se é profeta, se é mestre, se é apóstolo, se é pastor, não é isso. Porque o chamado é uma resposta a um pedido de Deus. Amém? Chamado. Alguém chamou, você respondeu. E todos os dias Deus pode chamar para algo diferente. Eu gostei muito de uma resposta de um amigo meu no Instagram essa semana que eu vi naquelas perguntas. Alguém perguntou, você é mestre? E ele respondeu, quando precisa sou. Eu achei demais, porque ele tem o chamado de mestre mesmo, mas ele respondeu, quando precisa sou entendimento, que quando Deus chama e precisa essa face dele ser mostrada, ele é. Mas tem momentos que o mestre não precisa aparecer. Às vezes o mestre vai ter que varrer o chão e isso já é a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós não estamos felizes daí. Meu Deus, me escalaram para ficar numa função super ruim. Você não entendeu ainda qual é o seu chamado. E isso vai roubar a sua alegria. Entenda, Deus te chamou, o que Deus te pediu, faça com alegria. Terceiro ponto. Depender da alegria de coisas terrenas e não das coisas eternas. Rapaz, se você depende das coisas daqui para ser feliz, para ficar alegre, a sua alegria vai ser que nem droga, que nem efeito de droga. Ela passa rapidamente, rapidinho. Rapaz, você pode ter certeza, você pode estar no melhor lugar do mundo. A alegria que você vai sentir de estar naquele lugar vai acabar uma hora. Você vai sair daquele lugar. Se você continuar naquele melhor lugar do mundo, vai se tornar algo tão comum que aquilo não vai se sustentar mais. Eu me lembro que quando eu comprei o primeiro carrinho bom, que eu cheguei assim, entrei no carro, banco de couro, direção elétrica, airbag, nem sabia o que era isso. A primeira volta que eu dei, eu falei, Tamisa, vamos testar o freio ABS, se segura. Acelerei o máximo e enfiei os 2 pés no freio para ver se pegava mesmo o ABS. Pega. Eu falei, meu Deus, quase escorreu uma lágrima. Cada vez que eu entrava naquele carro, eu olhava para a Tamis e dava risada. Por quê? Porque nós dois nos ríamos juntos.
não parece que a gente merece estar aqui dentro. Eu falava, parece que isso não foi feito para nós. A gente está tão acostumado, né? Eu sempre tive aqueles carrinhos que não tinha nada. A fábrica colocou 4 rodas porque era obrigatório, senão tinha 3. Quando eu entrei, então é muito engraçado, porque no começo era assim, nossa, a gente entrava, parecia que o carro ia jogar a gente para fora. Mas daqui a pouco, irmão, se tornou tão comum, já não tinha tanto prazer de entrar, já ninguém ia um para o outro, por quê? Normal, porque até as coisas sensacionais dessa terra, com o tempo, acaba o prazer. Acaba o prazer. Mas as coisas eternas, Deus ele fez algo para que nunca acabasse o prazer. Ele nos colocou para viver de glória em glória. Então sempre existe algo novo da parte de Deus. Sempre existe uma nova glória da parte de Deus. Sempre existe algo mais. A Bíblia fala que a eternidade é conhecer Jesus. Então sempre haverá algo mais a conhecer dele. Então você nunca vai se sentir enfadado, nunca vai se sentir cansado da presença de Deus, porque sempre tem algo novo, amém? Então não espere muito só realizar os sonhos dessa terra, falando assim, o dia que eu for o dono da empresa, aí eu serei feliz. Não, você vai ficar feliz quando se tornar dono, mas depois você vai ter todos os problemas que todos os donos de empresa têm, e vai ter dias que você não vai querer ter nada, e vai ter dia que você vai querer voltar a ser funcionário. E vai ter dia que você quer ir embora do Brasil. Mas em Deus, você sempre arrumará motivos para se alegrar. E o quarto ponto é falta de identidade. A falta de identidade de saber que nós somos filhos de Deus e o que isso nos garante é uma coisa que rouba a nossa alegria. A gente já falou muito sobre identidade, e aqui eu quero entrar um pouco do que eu aprendi lá em Israel. Primeiro, pessoal, que eu fiz um caminho num dia assim imenso, andei muito. Eu andei da península do Sinai, que é o extremo sul, assim, é uma península lá do extremo sul dessa parte do Egito. Foram umas 4 horas andando no deserto, pedra, deserto, pedra, deserto, pedra, na costa do Mar Vermelho. Do outro lado era a Arábia Saudita, a gente via a Arábia Saudita, pedra, 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 deserto, 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 e de repente chega a fronteira de Israel. A cidade mais ao sul de Israel, Eriat, alguma coisa assim. E lá tem assim, ali do lado é o Líbano, a Jordânia, do lado é a Arábia Saudita e aqui é Israel. E eu estava no Egito, ou seja, piscou torto ali, é uma guerra, né? E de repente a gente entra em Israel. E é engraçado que a paisagem era a mesma, mas de repente você via plantações, você via frutas, você via árvores, mas você percebia, ainda era deserto. Era o mesmo deserto, pessoal. Mas você passou a fronteira, entrou em Israel, começa a ver plantações na areia. E assim, eu estou contando para vocês, mas ver isso é uma coisa assim, simplesmente inexplicável. Lógico que tem explicação, se for perguntar, muito disso vem de tecnologia. Mas assim, então pega outros países que têm muito dinheiro, por que não tem essa tecnologia? Por que não vivem isso? Não tem como olhar lá Israel e não dizer que Deus ali tem realmente alguma coisa a mais com aquela nação. A gente brincava que era a terra do papai e Deus está cuidando da sua terra. Só que daí o pior é assim, a gente ficava assim abismado, vendo as coisas florescendo plantadas na areia. E daí a gente foi conversar com o pessoal, com os judeus. Eu estava conversando com um judeu lá, falando desse meu espanto de ver aquilo. E daí ele falou, mas o que você esperava? Nós somos judeus. Sabe aquele momento que dá vontade de virar assim e ir embora? Oh meu Deus, vou voltar lá para o Brasil mesmo. Pensa num povo que sabe quem é. Cara, é uma coisa impactante, Várias vezes eu ouvi eles falando isso.
em vários momentos da viagem. Uma vez eu vi num local lá, eu vi um judeu lá comentando sobre negócios em Israel, e ele falou assim, todo mundo quer fazer negócio com o judeu, todo mundo quer fazer negócio com Israel, porque ele sabe que quando nós estamos envolvidos as coisas vão dar certo. Eu também já quis virar as costas, já quis ir embora de volta. Sabe o que é ter confiança de falar isso? Não sei se você tem essa confiança que eles têm, de você chegar no seu trabalho, você pegar o cliente e dizer assim, pode fazer comigo esse negócio, vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho algo diferente, eu tenho Deus. Às vezes nem você tem tanta confiança de dizer, vai dar certo para mim o que não dá certo para os outros, porque comigo tem Deus. Na minha casa, no vizinho não nasce nenhuma planta, eu vou plantar na minha casa, vai nascer todas as plantas, por quê? Porque eu sou de Jesus. Os sonhos dos outros não se realizam, os meus vão se realizar. Por quê? Porque Deus tem aliança comigo. Sabe, meio nojento assim, mas é um nojento que dá uma fé para a gente incrível. Dá vontade de ser nojento assim. Eu ficava olhando para aquilo dizendo, Deus, meu Deus, eles entendem que se Deus prometeu algo para eles e fez uma aliança, Ele vai cumprir. Simples assim. Só que eles entendem também, uma coisa que é espantosa, que eles têm que fazer a parte deles. E eles fazem a parte deles. É incrível. O povo faz. O melhor dia que eu passei em Israel foi um sábado. Por que foi um sábado? Shabat. Porque não tinha um trânsito, não tinha um carro na rua. Nos lugares de visitação, não tinha ninguém. Você não encontrava um judeu, não tinha nem restaurante aberto, judaico. Não tinha nada. Os caras levam muito a sério o sábado. Embora nós saibamos que nós, em Cristo, não precisamos guardar o sábado, eu não posso dizer para o judeu, sendo do judaísmo, que ele não precisa guardar o sábado, que se ele vive na lei, é lei guardar o sábado. Mas nós não precisamos, mas olha, quantas coisas que nós precisamos fazer e não fazemos com a mesma seriedade do que eles fazem, o que eles sabem que tem que fazer. Porque eles entenderam, Deus me prometeu, mas Ele também pediu compromisso comigo. E daí vai dar tudo certo. Então, quando você faz a sua parte com Deus, o seu compromisso com Deus, você tem certeza absoluta que Ele é o seu Pai e Ele vai fazer a parte dele com você. É incrível. Eles entendem, lá, uma coisa que eu percebi muito, eles entendem que há uma grande diferença, porque dentro de Israel existem várias cidades que são comandadas pela autoridade palestina. Nessas cidades não pode entrar quem é judeu, não pode entrar. É como, por exemplo, nós aqui joinvilenses não pudermos, nós não temos nem a permissão de entrar em Jaraguá do Sul. Já pensou? Você pode passar pela estrada, mas você não pode entrar na cidade. Se você entrar, você vai ser colocado para fora da cidade. Assim eles vivem lá. Existe uma cidade, na outra eles não podem entrar os judeus porque é uma cidade de autoridade palestina. E eles respeitam isso. Eles não entram. E é muito engraçado que uma cidade assim que eu visitei foi Jericó. Jericó que está na Bíblia. E eu entrei e o guia já falou, pessoal, essa aqui é uma cidade de autoridade palestina, eu só posso entrar porque eu sou guia, sendo judeu, senão não poderia. Os judeus não entram aqui, os palestinos também daqui não saem, geralmente. E começou a cidade, dentro de Israel, o deserto começou de novo. Israel, casas bonitas, estrada perfeita, estrada horrível, casa tudo feia, tudo mal acabado, sem construir, sem terminar, dentro de Israel. Porque estavam debaixo de outra autoridade. Quando eu vi isso do Egito, que o Egito é um país muito pobre, eu falei, eles são pobres. Agora, os caras dentro de Israel, tendo toda a riqueza que Israel tem, mas mudou a autoridade que eles estavam debaixo, mudou tudo o ambiente deles, você não via a bênção naquele lugar, você entende que
Se você entende a sua identidade em Deus, as coisas vão mudar fisicamente ao seu redor. Eu tenho certeza disso. E eu quero que você abra, para a gente começar a finalizar aqui, no Salmo 91. Salmo 91, versículo 2. Eu vou começar a ler no versículo 2. E vou continuar. Estou lendo aqui na nova versão Almeida atualizada. Diz assim, versículo 2 em diante. Diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Será que esse Salmo 91, que geralmente naquela Bíblia grande católica da sua avó, era o salmo que ficava aberto, com a página amarela, na casa? Na minha era assim. Será que você pode tomar posse de tudo isso que está escrito nesse salmo? Rapaz, se você pensar, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Tem gente que fala, isso só acontece comigo em namoro. 1000 namoram à minha direita, 10.000 à minha esquerda, só eu não sou atingido. Mas não, aqui está falando o quê? De coisas ruins acontecendo com todo mundo do teu lado. Pode acontecer tudo de ruim do outro lado, mas com você as coisas vão ir tudo bem. Você consegue tomar posse disso? Nenhum mal lhe sucederá. Mas Deus, por que esse ano teve tanto mal? Nenhuma praga chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos, aqui está falando Deus dá ordem aos anjos deles para cuidar de você, para que você não tropece. Sabe como eu percebo que Deus realmente faz isso comigo? Não sei se contigo tu vai perceber. Às vezes quando eu estou prestes a pecar, alguma coisa dá errado. Alguma coisa dá errado. Qualquer coisa. Às vezes quando eu vou falar que ele não está e ele está. Eu vou deixar isso para depois. Qualquer coisa. Alguma coisa dá errado. Quando dá errado assim, eu já sei. Meu Deus, o anjo fez um terremoto aqui, deu uma batida aqui, deu alguma coisa, eu sei que ele está me dando um toque para não pecar. E muitas coisas, livramentos de acidente, livramentos de pessoas. Às vezes tem gente que você vai conhecer e pela graça de Deus você não conhece. Tenho certeza que tem anjo mexendo nisso aí. Tem até um filme, não sei se vocês já viram, como é que é o nome daquele filme? Que tem os anjos da guarda, assim, que eles ficam assim, forçando para acontecer o teu destino, alguém lembra? Eles usam um chapéu, com aquele chapéu eles conseguem passar de um lado para outro. É um filme bem legal. Mas esse filme é assim, aqueles anjos eles te fazem fazer o certo, eles não te deixam fazer errado. E às vezes eu olhei para aquele filme e falei, em muitos casos, Deus age assim conosco. Se a gente está debaixo da proteção de Deus, ouvindo Ele, Ele nos livra de muitas coisas. Mas você precisa tomar posse disso. Aqui fala no versículo 5, você não terá medo
de noite, tem muita gente que à noite tem medo, você não terá medo de dia, tem gente que não consegue nem, às vezes acorda com medo de enfrentar aquele dia, enfrentar o trabalho, enfrentar tantos problemas. A Bíblia fala, você não vai ter medo. E no versículo 8, somente com seus olhos você vai ver o castigo dos ímpios, ou seja, os que fizeram errado você vai ver a justiça de Deus, mas você vai estar bem. Agora, o versículo 1 com certeza é o segredo de tudo isso. Quando fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa pessoa diz ao meu Senhor, tu és o meu refúgio. Ou seja, você quer viver alegria? Eu quero. A presença de Deus não é um lugar de visita, é um lugar de habitação. Aquele que habita, Deus é o nosso refúgio, aquele que habita no refúgio, aquele que está em Deus. As coisas dão certo, a pessoa é feliz, ela é alegre. E você pode ver no versículo 15, fala assim, ó, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Porque daí eu falo assim, você vai ser alegre, você vai ser feliz, as coisas vão dar certo e tal. Deus, Ele não te tira da angústia, mas Ele está com você na angústia. E a Bíblia fala que na presença de Deus há plenitude de alegria. Ou seja, ainda que na angústia você tem plena alegria.